Abrir aqui minha Bíblia, mas abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 4. Esse vai ser o texto sagrado desta noite, Filipenses, capítulo de número 4. E falar de alegria num culto festivo, de Santa Ceia, está aqui posta essa mesa maravilhosa, a qual iremos compartilhar a comunhão do Senhor. Então é um momento de muito gozo, é um momento de muito alegria na presença de Jesus. E eu quero ler apenas o versículo de número 4, do capítulo 4 de Filipenses, tá bom? Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Versículo de número 4. Quem achou, diga amém. Assim diz o texto sagrado: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Deus Santo, Deus Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai Santo, por estarmos aqui na tua presença, Senhor. E nós somos, ó Pai queridos, dependentes da ação e da unção do Teu Espírito Santo. A Tua palavra hoje já foi cantada, adorada. Agora nós queremos, ó Pai querido, sermos ministrados pelo poder do Teu Espírito Santo nesta casa de oração. Pai Santo, Pai querido, abre a nossa mente, abre o nosso coração para entendermos, mensurarmos, compreendermos a Tua palavra, que é viva, que é santa e que é gloriosa. Traga a alegria do Senhor neste lugar, com poder, com o brilho do Teu Espírito Santo. Faça sobre nós, Pai querido, a Tua vontade, o Teu querer seja e continue sendo realizado nesta casa, nesta igreja, Pai. Assim nós oramos, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu não sei se vocês sabem, claro que vocês devem saber, mas a alegria, ela é uma característica do fruto do Espírito Santo de Deus. Paulo vai declarar isso lá em Gálatas 5:22, quando ele vai ali delinear os frutos do Espírito, o fruto do Espírito Santo. E uma das características que compõem o fruto é a alegria do Senhor. Somente através, é claro, de uma vida ímpar, de uma vida com Deus, de intimidade, nós poderemos desfrutar a verdadeira alegria que vem do céu. Neste mundo nós passamos por diversas alegrias e também tristeza. Quem não fica alegre quando conquista um bem pessoal? Seja um carro, seja uma casa, ou seja, qualquer outra coisa. Nós nos alegramos sobre um presente, ou algo que alguém me deu, que nos deu, nos alegramos. Mas essa alegria, ela passa. E às vezes a gente até esquece, não é? Mas essa alegria da palavra de Deus, não. Ela é diferente. As alegrias do mundo, elas são passageiras. Mas quem serve a Deus, escute bem, nós já vimos isso aqui hoje. O seu prazer, ou seja, a sua alegria, está na lei do Senhor. E na sua lei medita de noite e de dia. Salmos 1, 2, foi a abertura do culto solene desta noite, não é? A alegria, o nosso prazer tem que estar sempre, primariamente, em nosso Deus, em sua palavra. Não que nós não vamos ter alegria, ou podemos ter alegria com as coisas que ganhamos, podemos. Mas se nós colocarmos essa alegria do Senhor acima de tudo isso, nós vamos enfrentar as lutas, as adversidades, as tribulações com mais empenho, com mais confiança, com mais fé, com mais certeza de que Deus irá nos dar a vitória sempre. Essa carta, que ela é tão profunda, né? A nossa fonte de alegria, ela é espiritual, irmãos. Ela não é carnal de forma alguma. E essa carta de Paulo aos Filipenses, ela vai falar 10 vezes de alegria, podendo ser chamada de uma carta da alegria.
Porém, o contexto em que essa carta foi escrita, meus irmãos, não era de aparente alegria. Essa é conhecida como a carta da prisão também. Paulo estava preso, Paulo estava acorrentado por pregar o evangelho, por viver Cristo, por ser um mártir, um testemunho vivo da palavra e do evangelho do Senhor. Paulo estava em cadeias. Se nós nos colocarmos no lugar de Paulo hoje e fôssemos presos, será que nós iríamos pensar como Paulo ou escrever um texto sagrado como esse, dizendo para aquela igreja que estava sendo perseguida, que estava sendo afligida? Nós iríamos dizer: olha, continue firmes. A alegria de vocês não é deste mundo. A alegria de vocês vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Outra, eu digo para vocês, aqui no texto nosso sagrado, ele fala para eles: alegrai-vos sempre no Senhor. Não importa a luta, não importa as perseguições, não importa as aflições, mas poderemos, assim como eles, ser felizes e alegres no Senhor. Então era um contexto apertado. Paulo estava preso ao escrever essa carta, meus irmãos, e o povo estava passando necessidades, perseguições. O versículo 14 ao 19 vai mostrar essas aflições do povo, 4:14 ao 19, que diz assim, veja bem. Paulo no verso 14 continua dizendo, no capítulo 4: todavia fizeste bem associando-os na minha tribulação. Paulo estava em tribulações. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo estava passando necessidade, Paulo estava apertado, estava num momento difícil de perseguição, de prisão, mas mesmo assim, Paulo ensina aquela igreja a buscarem a alegria que tem como fonte primária o nosso Deus. A alegria do Senhor, repito, será a força da igreja. Então, meus irmãos, as lutas vêm, sobretudo na vida do cristão. As tribulações, elas são presentes, mas faz parte da pedagogia de Deus. É assim que Cristo quer nos ensinar, é assim que Cristo quer nos fortalecer. E não tem idade, é criança, é jovem, é adolescente, é jovem, é idoso. Todos nós passamos por momentos difíceis. E momentos difíceis geralmente tiram o nosso sorriso. Momentos difíceis às vezes tiram a nossa alegria. Mas essa alegria de Deus é diferente. Nos alegramos de uma forma, mesmo passando por tribulação, que o mundo vai olhar para a gente e vai dizer assim: não dá para entender esse crente não. O mundo está caindo sobre a cabeça dele, ele está feliz. O que é isso? É Deus, é Cristo, é a palavra do Senhor, vivida, vivenciada sobre o seio da igreja. Esse texto, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, foi escrito durante esse momento difícil, aproximadamente 61 depois de Cristo. E ele ensina que a alegria cristã é um imperativo inabalável, ancorado não em circunstâncias favoráveis, mas na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero trazer a nossa temática hoje: nas dificuldades da vida, persevere na alegria do Senhor. Nas dificuldades da vida, alegre-se, persevere e alegre no Senhor. Paulo, no verso 4, no capítulo 1, é o primeiro momento que Paulo vai esboçar sobre a alegria aqui no texto. 10 vezes ele vai falar sobre o tema alegria aqui na carta. No versículo 1, no capítulo 1, verso 4, veja bem o que Paulo diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Súplicas, sinônimo de diálogo, de oração.
E o primeiro momento que Paulo fala de alegria, a primeira vez que a palavra alegria surge nesse texto de Filipenses, está relacionado à vida de oração. A igreja que ora é uma igreja alegre. A igreja que ora, que consagra a vida, é uma igreja feliz na presença de Deus, independente das perseguições, independente das aflições, independente, sabe, das adversidades. E quero dizer nesse primeiro momento nosso, que a oração, ela gera, a oração ela traz a alegria que vem de Deus. Foi assim em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estavam pregando, foram presos, chicoteados, né? Pedro foi preso, chicoteado, e quando libertaram ele, disseram: vocês não preguem mais sobre o Cristo, sobre o Nazareno. E Pedro diz: importa obedecer mais a Deus do que aos homens. E nesse mesmo contexto, Pedro esboça um momento de alegria. Acabaram de levar chicotes no lombo, mas foram tomados de uma alegria profunda por não negar a Cristo e não parar de pregar a Cristo. A alegria se fez presente. Claro, cheio do Espírito Santo de Deus. Não podemos esquecer isso. A igreja que ora, ela produz alegria no seu seio, tá? A igreja que ora, ela é perseverante. Isso nos ensina que a verdadeira alegria provém de uma vida profunda, de uma vida espiritual, através de um relacionamento íntimo com a palavra e com o nosso maravilhoso Deus. Irmão, nesses últimos tempos, eu espero que isso aqui não esteja acontecendo. Mas o que a gente tem presenciado nas igrejas, quando você fala de oração e consagração, o povo some da igreja. Você conta nos dedos, uma igreja aí de 60 pessoas, vem 4, 5, 6 pessoas no culto de consagração, de oração, na semana. Quando fala: fulano, você vai pegar uma semana de oração, as pessoas já ficam tristes. Não pode ser assim, gente. Nós temos que ter prazer em orar, prazer em dialogar com Deus, prazer de ouvir a voz de Deus, prazer de apresentar ao Senhor as nossas queixas em gratidão, em louvor, e ouvir as respostas do Senhor sobre a nossa vida ou sobre as nossas petições. Nós precisamos criar um hábito puro, genuíno, de uma oração fervorosa. A oração, ela produz santidade, ela produz a alegria que vem do Senhor. Paulo é muito claro nesse texto sagrado, capítulo 1, verso 4. Ele diz: eu estou fazendo sempre com alegria oração por vocês, eu suplico por vocês. Paulo estava preso, a igreja passando perseguições, e ele orando com alegria, irmãos, não com tristeza. De onde vinha essa alegria, se não da palavra, se não de Deus, se não de uma vida íntima? E Paulo mostra no texto sagrado que ele também foi um homem de oração. Então diga assim: a oração, ela produz alegria. Quando Moisés esteve em oração no Monte Sinai, irmãos, ao descer, vocês lembram como Moisés desceu do monte? O rosto dele resplandecia de tanta intimidade, de tanto poder de Deus. Está lá em Êxodo 34, 29 e 30. Pois ele estivera diante da glória de Deus. Então, quando nós saímos de um momento a sós com Deus em oração, a presença de Deus, queridos irmãos, a glória do Senhor, ela nos acompanha. E é claro, a presença, a alegria do Senhor nos acompanha. Por diversas vezes Paulo orava a Deus, Paulo tinha intimidade, Moisés tinha intimidade com Deus, buscava Deus, foi um homem de Deus, legislador de Deus, um exemplo de um homem, de um servo que amava a Deus e a sua obra. E olhe que Moisés, tal como Paulo, sofreu muito, não é? Moisés, ele foi perseguido até pelos seus mesmos, foi ali também, né? As pessoas reclamavam dele, mas eles buscavam a presença de Deus. Então, querido, nesse primeiro momento, você sabe o que a igreja odierna atual ela precisa fazer, continuar fazendo? Se faz pouco, faça mais. Cultive uma vida de oração.
Assim como Paulo, talvez você esteja passando por um momento de prisão, talvez espiritual, não física. Ou de repente você conhece alguém que esteja aprisionado por uma queixa, alguma coisa que aconteceu. Então, querido, qual é a chave? É orar, é suplicar, é clamar ao Senhor. Deus, olha a minha causa. Deus, olha a minha vida. Deus, olha meus irmãos. Deus, olha a tua igreja. Zela, cuida, Senhor, traz alegria. Não deixe essa alegria se apartar do meu coração. Um crente alegre, meus irmãos, não tem coisa mais formidável do que um crente, uma pessoa de Deus feliz e alegre, independente do que ela está passando. É isso que eu quero registrar, deixar registrado aqui. Independente da adversidade, independente das lutas que nós estejamos passando, precisamos continuar cultivando a alegria por meio da oração. Tá bom? Então, cultive a alegria em oração. Outro momento que Paulo fala de alegria está lá em Filipenses 2:2. Olha o que ele vai dizer em Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está exortando aqueles irmãos para uma vida fraternal, uma vida humilde, seguindo o modelo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Logo, eu quero dizer que um segundo momento nosso, a oração ela produz alegria. Eu quero te dizer uma coisa, uma igreja unida, num só pensamento, num só Espírito, num só Cristo, ela também gera uma alegria presente em seu meio. Paulo é muito claro aqui, não é verdade? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, comunhão. Tenhais o mesmo amor, comunhão. Sejais unidos de alma, comunhão. Tendo o mesmo sentimento, comunhão. A segunda vez que Paulo usa a palavra alegria na carta aos Filipenses, ele está incentivando a igreja, incentivando aos irmãos a viverem em comunhão uns com os outros. Como que nós vamos atrair a nossa comunidade ao lado aqui? A nossa vizinhança, para que Deus possa convertê-los ao seu reino, através do testemunho da igreja. E a comunhão, ele é um fator predominante para a igreja que quer continuar crescendo para a glória de Deus. A koinonia lá de Atos dos Apóstolos, né? Os irmãos, eles perseveravam na comunhão, na unidade, né? na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na oração. Eles perseveravam. E diz o texto sagrado que eles, a vizinhança, eram atraída pela ação verdadeira daquela igreja. E diz o texto sagrado, quando essa comunhão ela era compartilhada dentro da igreja, o próprio Deus ia acrescentando à igreja dia a dia. Muitas das vezes nós, pastores principalmente, nos preocupamos com o crescimento da igreja. E precisamos nos preocupar, para que possamos agir. Mas uma das coisas que eu sempre falo é o poder da comunhão. Ela gera compartilhamento, ela gera alegria, que é a nossa ênfase aqui hoje. Ela gera unidade, santidade, ela gera tudo de bom para a glória de Deus. Então, a segunda vez, repito, que Paulo usa a palavra alegria nessa carta aos Filipenses, está incentivando aos irmãos a viverem em comunhão uns com os outros. Se não houver comunhão entre as pessoas, o ambiente não é alegre. Ao contrário, né? É um ambiente triste, é um ambiente tenso e talvez até cheio de confusões. E não é isso que o Senhor quer na sua igreja. Diz o texto que o Senhor é quem edifica a sua igreja. E Ele vai continuar edificando esse povo maravilhoso aqui também. O nosso ministério,
as nossas igrejas, mas nós precisamos entender que a comunhão é um fator essencial, imprescindível para todo cristão verdadeiro. Você é um cristão verdadeiro? Sim ou não? Amém, irmãos? Então a comunhão, como é em Atos dos Apóstolos, ela é importante, é necessário. Se não houver a comunhão, vai haver desavença. Um ambiente triste, não alegre, tenso e cheio de confusão. Quando estamos, olha só, em um lugar ou entre pessoas que vivem em comunhão, a bênção de Deus ela é garantida. Salmo 133:3 tem um texto muito conhecido que diz assim, vou abrir aqui a Bíblia, eu sou ruim para decorar. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, quando estamos em um lugar ou entre pessoas que vivem essa comunhão, a bênção de Deus é garantida, mas sem comunhão entre os irmãos, nem a nossa oração, irmão, ela pode ser respondida, pois a própria presença de Jesus está condicionada à nossa comunhão uns com os outros. E ele fala isso lá em Mateus 18:19. Ele diz assim, Mateus 18:19, olha só. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Esse contexto aqui é um contexto de disciplina, tá? É um contexto de disciplina que Jesus vai ensinar como a igreja deve disciplinar os malfeitores ou desobedientes. E quando isso acontece nas igrejas, causa um momento de tristeza, não é? Um momento tenso, um momento confuso. E Jesus diz, a igreja precisa perseverar. A igreja precisa ensinar, a igreja precisa disciplinar, a igreja precisa agir. E quando a igreja age no aspecto de comunhão, de amor, de alegria para restaurar o faltoso, isso traz o quê? Unidade, comunhão e fortalecimento à igreja do Senhor. A disciplina, nós bem sabemos que ela é um dos fatores de uma igreja fiel, de uma igreja saudável. E Jesus está dizendo, quando vocês perseveram, seja na disciplina e trazendo isso, trazendo comunhão à igreja, eu estou presente no meio de vocês. Ele é muito claro no verso 19. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então o texto é muito claro. Além de nós cultivarmos a alegria por meio da oração, nós precisamos cultivar a alegria vivendo em comunhão. Anote aí no teu coração. Terceiro momento nosso. Outro momento que Paulo fala de alegria. Paulo fala 10 vezes de alegria. Não se preocupe, nós não vamos dar as 10 vezes não, tá? Como bom presbiteriano, nós vamos só até 3 vezes, tá bom? 3 pontinhos. Paulo vai dizer também no texto, lá no capítulo 2, voltando um pouquinho, Filipenses capítulo 2, verso 17 e verso 18. Ele diz assim, ó. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. E com todos vós me congratulo. Paulo está dizendo, mesmo que eu seja levado a oferecer um sacrifício da minha vida por vocês, pela igreja, ele se alegra. Ele se congratula, ou seja, eu me regozijo, diz ele. Eu me regozijo, eu tenho contentamento, eu tenho alegria. Hoje nós estamos aqui, meus irmãos,
porque o autor e consumador da nossa fé entregou sua vida na cruz por nós. O que é que nós temos dado para Jesus? Aquele que tudo fez por nós. Por que viver uma vida cabisbaixo, tristonho, reclamão de tudo e de todas as coisas? Para que isso? Também não estou dizendo que você precisa esticar a alegria todo dia. As pessoas, não, nós temos momentos difíceis. Nós temos momentos que traz sofrimento, traz tribulação. Mas essa alegria de Deus, falo de novo, irmãos, ela não sai daquele que tem fé. Ela permanece. Paulo está dizendo aqui no último grau da sua vida, de ser levado à morte, tido isso como libação, sacrifício a Deus, ou seja, se é agradável a Deus, ele se alegra. Ele fica feliz, porque estará salvando, como salvou, como evangelizou, tantas almas para o reino de Deus. Aí Paulo diz assim: vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O povo está fora da prisão, sendo apertado, Paulo está preso, mas ele diz: também vocês se associam pelo mesmo propósito. Se alegrem comigo. Vamos nos alegrar junto. Essa é a terceira vez que a palavra alegria surge no texto aos Filipenses. Paulo ensina sobre a dedicação à obra de Deus. Mesmo preso, repito, Paulo se alegrava em poder servir a Deus e ajudar a igreja com seus ensinamentos. Quando fazemos algo na obra de Deus, irmãos, devemos realizar pensando no Senhor e não somente nas pessoas, mas primeiramente pensando no Senhor. Sempre no Senhor. Tudo que vier às nossas mãos, nós precisamos fazer para a glória de Deus. Em tudo devemos dar graças. Então, embora também devêssemos servir as pessoas, como Jesus ensinou lá em Lucas 3,11, precisamos servir ao Senhor com alegria. Salmos, é um Salmo 100. O Salmo 100 é um salmo de ingresso ao templo, né? Onde o povo vinha das suas peregrinações adorar o Senhor. E eles adentravam ao templo e começavam a cantar, né? Servir ao Senhor com alegria. Agora, pense bem. Passar por tudo que Paulo passou. Passar por tudo que essa igreja aos Filipenses passou. E mesmo assim, eles perseveraram na alegria do Senhor. Então, igreja, não importa o tamanho da luta, viu? Não importa o tamanho da tempestade, nosso Deus é maior. Não importa o tamanho da dor, ou da tristeza, vamos orar mais. Vamos comungar mais, vamos estar em comunhão mais. Vamos dedicar mais ao chamado do Senhor e a essa grande obra maravilhosa do Senhor. Eu findo dizendo: cultive a alegria, se dedicando totalmente à obra de Deus, amando a Deus acima de tudo e de todos, mas amando também a igreja do Senhor como Cristo assim nos amou. A sua vida nos entregou. Então vamos orar. Vamos ter um espírito de comunhão, de unidade e contentamento, ou uma vida dedicada à obra do Senhor. A nossa conclusão, Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. A igreja dos Filipenses era motivo de alegria para o apóstolo Paulo, irmãos. A sua fonte de alegria sempre esteve no Senhor. Uma pessoa triste fica fraca, mas quem tem alegria se fortalece a cada dia, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, como uma bateria que precisa se recarregar, também precisamos renovar a nossa alegria em Deus sempre. Alegre-se no Senhor. Deus é a nossa maior alegria.
Fique de pé, em nome do Senhor. Vou fazer essa oração, uma oração, e nós vamos descer ali. Vou pedir para os amados irmãos já estar nos aguardando, e vamos passar para a ceia do Senhor. Deus maravilhoso, Deus poder, Deus gracioso, nós te agradecemos, ó Pai querido, por esta palavra tão viva, tão poderosa. Nos ensina, Pai querido, a orarmos mais, a praticarmos mais a comunhão no seio da Tua igreja, Senhor. Nos ensina a sermos mais dedicados ao Teu chamado, à obra do Senhor. Que nós também tenhamos o mesmo sentimento uns com os outros, de amor, de humildade, de alegria na Tua presença. Que a igreja, Pai amado, de hoje, de todos os tempos, possa entender que a maior alegria da igreja é o Senhor, Pai querido. É o Senhor que é a nossa força, que é a nossa bússola, é a nossa direção, é o nosso contentamento. E tudo isso foi conquistado, Pai querido, na cruz do Calvário, pela morte do Teu único Filho, Senhor, que o Senhor enviou a essa terra, para que a Tua igreja continuasse de pé, vívida, gloriosa, santa, una, dedicando a vida e a obra ao Senhor. Pai amado, fortalece esta casa, fortalece o pastor desta igreja, fortalece a liderança desta igreja, fortalece a membresia desta igreja, que todos sejam revestidos com a glória e a alegria que vem da Tua palavra, que todos sejam fortalecidos a permanecerem firmes no Senhor, permanecer alegres, felizes, firmados na rocha, firmados na Tua palavra. Sendo assim, ó Deus, nós oramos, nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos